paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs. A palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9 e 10 nos diz: Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Queridos, por que o medo e a preocupação de Davi? Porque quando realmente ali a arca estava sendo levada num carro com os animais, um dos bois tropeçou e a arca ela pendeu e Uzá foi realmente tocar na arca e simplesmente ele foi fuzilado e morreu. E Davi ele exclamou: como que eu vou levar esta arca? E ele desistiu momentaneamente. Mas depois, estudando na sequência a palavra de Deus, ele levou esta arca para Jerusalém, porque ele descobriu que dentro realmente ali da história de Israel, quando Deus tirou o povo do Egito com mão de ferro, a presença do Senhor se manifestava primeiramente nas nuvens, uma nuvem de glória, ali durante o dia, e numa coluna de fogo durante a noite. Durante o dia, para que o sol escaldante não lhe viesse realmente ali a cometer realmente o sofrimento ao povo de Israel. Durante a noite, para que pudesse iluminar, para que eles pudessem caminhar. Mas nós vemos que Deus conversando, falando com Moisés, ele determinou que fosse construído o tabernáculo, os utensílios, inclusive a arca que foi construída, onde estaria realmente ali a lei do Senhor, a vara de Araão, estaria ali a presença do Senhor naquela arca. E aonde esta arca era levada, a glória do Senhor estaria se manifestando. Tempos depois, o próprio Davi, ele foi tocado realmente por Deus, e ele construiu o templo, aonde realmente ali no Santo dos Santos, a arca do concerto, a arca realmente ali ficava no Santíssimo do Santíssimo ali, que o sumo sacerdote tinha que entrar realmente com maior precaução, depois de se consagrar, amarrado com corda, com sinetas, que se ele fosse fuzilado ali dentro, eles precisavam puxar ele para fora, porque a presença do Senhor realmente era tremenda, e a pessoa caía morto se não estivesse em dia. E o que aconteceu? Mas este acontecimento aqui de Davi, é que numa época da história de Israel, houve realmente ali que os filisteus, eles venceram numa batalha o povo de Israel, e levou a arca do concerto embora. Levou a arca do concerto. Inclusive, ali onde morreu realmente Eli, caiu duro, realmente morto, quando descobriu que a arca tinha sido roubada. Ofni e Finéias tinha sido ali realmente morto na batalha. Inclusive, quando realmente ali a esposa de um deles, que estava grávida, quando descobriu que o seu esposo estava morto e que a arca realmente tinha sido roubada, ela deu realmente à luz e chamou-se o filho naquele momento e acabou. Foi-se a glória de Israel. Mas quando os filisteus estavam com aquela arca, veio o julgamento de Deus sobre eles. Veio o juízo de Deus, hemorroidas, doença, outras doenças terríveis que acometeu, pragas. E eles tomaram a decisão, que era o juízo de Deus, eles tomaram a decisão de devolver a arca. E eles colocaram essa arca realmente num carro e uma vaca levando realmente ali aquela arca. Eles não tinham conhecimento do que era feito, porque Deus tinha designado que a arca só era carregada ali com varas, ali de um lado direito à esquerda, pelos filhos de Araão, no ombro. Então os filisteus colocaram no carro, tudo bem, eles não tinham conhecimento. E ali quando chegou realmente, essa vaca chegou realmente
saiu do território dos filisteus e chegou realmente ali em Israel, aonde realmente chegou realmente nas cercanias ali onde morava Abinadab, eles ficaram tudo alegres que a arca tinha voltado. Mas aconteceu o seguinte, que quando eles foram abrir a arca, morreu uma multidão de pessoas, porque não podia ter aberto a arca onde estava a glória do Senhor. E o que aconteceu? Eles ficaram amedrontados, deixaram a arca na casa de Abinadab. Ficou aproximadamente 20 anos na casa de Abinadab. Aí é onde Davi tomou uma decisão de buscar a arca, de realmente de encontro ali onde ela estava, para trazer de volta para Jerusalém. Mas o que acontece? Ele não poderia ter colocado a arca num carro de boi. A glória do Senhor não habita em animal. Não era para os animais carregar. Os filisteus não tinham conhecimento, colocaram naquele carro de boi. E Davi, quando realmente ali os bois estavam levando, Davi realmente ali com os soldados ali louvando, o que aconteceu? As pessoas ali louvando, a arca pendeu. Uzá foi pegar a arca e ele morreu fuzilado. E Davi ele exclamou. Aqui dizendo, naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas se você vê um tempo depois, ele realmente ali fez certinho, com as pessoas que deviam carregar, da maneira que devia carregar. E ele levou essa arca ali realmente para Jerusalém. E um tempo depois, Davi, inclusive, levantou as condições para que um templo fosse construído, onde a arca, a presença do Senhor, estava ali permanentemente. Mas o que eu quero trazer? Hoje nós vemos que quando Jesus veio, morreu naquela cruz do Calvário, ali quando ele estava ali naquela agonia, ele deu um brado, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, porque tu me desamparaste. Na sequência, ele deu outro brado, e a Bíblia diz que ele entregou o Espírito e morreu. E o que aconteceu? O véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Esse véu, o historiador Flávio Joséfo, que para rasgar ele tinha que ser 6 juntas de boi puxando à direita e à esquerda. Mas se rompeu, rasgou de alto a baixo. Significa que hoje a glória do Senhor, ela está à disposição do ser humano. Ela habita no ser humano que entrega Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E aonde realmente nós vemos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz, vocês não sabem que são santuário do Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês são sagrados. Outro texto também nos diz, 1 Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vós mesmo, de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, o que eu quero trazer, se você lê a história, é algo sério. A presença do Senhor não é brincadeira. E hoje ela habita no cristão. E eu faço uma pergunta. Como estamos levando a glória do Senhor na nossa vida? Somos morada do Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor está habitando em nossas vidas. E quantas vezes que nós vemos as pessoas, até nas igrejas, tá? Usurpando realmente aquilo que o Espírito de Deus é na vida. Usurpando muitas vezes a glória do Senhor que está na vida deles. Muitas vezes nós vemos pessoas se contaminando através do falar, do enxergar, do ouvir,
enfim, do olhar, pessoas se contaminando muitas vezes, fumando, bebendo, prostituindo, pessoas pegando o seu corpo que foi levantado para ser o santuário de Deus e está fazendo realmente aí com que seja algo usurpado e não estão respeitando a glória do Senhor. Eu pergunto, será que Deus mudou? Nós vemos dentro realmente da história de Israel, é algo sério a presença do Senhor. Nós vemos que muitos personagens que se levantaram naquela época contra os propósitos do Senhor, contra realmente os planos do Senhor, muitos foram tragados vivos, muitos foram queimados ali realmente pelo fogo estranho que veio realmente ali naquele momento, o fogo do Senhor, digo, que veio, ali queimou realmente essas pessoas. Não é diferente hoje, a Bíblia nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E eu faço uma pergunta para mim mesmo, como que eu estou carregando a glória do Senhor na minha vida? O que eu estou fazendo com o meu corpo físico, que a Bíblia diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É como se ele estivesse dizendo, João, você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você, filho? E ele está dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês são sagrados. Tem que tomar cuidado, querido, como que você tem levado a glória do Senhor. O próprio Jesus, ele ali, quando ele deu um brado, o véu se rasgou. Hoje, a glória do Senhor não está num templo, no Santo dos Santos, que o sumo sacerdote tinha que entrar com uma maior preocupação. Não está realmente ali no tabernáculo. Não está. Hoje ele habita no cristão. E quantas vezes que há um desrespeito muito grande dentro das igrejas. Uma irreverência muito grande dentro das igrejas. Não existe temor. Não existe respeito. Não existe reverência. Muitas vezes as pessoas usando o nome do Senhor em vão, fazendo coisas que não devia para comércio. Então eu faço esta pergunta para mim: como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Como que eu vou conseguir levar a arca deste Deus tremendo, extraordinário? A única coisa que vem na minha vida é que eu preciso levar as coisas a sério. Preciso respeitar realmente aquilo que a palavra de Deus diz e colocar a minha vida na presença do Senhor para ser realmente um instrumento de glorificação e exaltação do nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, eu entrego, Senhor, a minha vida, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Entrego, Senhor, também a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Tenha misericórdia, Senhor, destas vidas, Pai. Como, ó Deus, nós estamos portando, meu Deus. Como nós estamos agindo, Senhor, com o nosso corpo, que é santuário do Senhor. É morada do Altíssimo. A tua palavra nos diz, meu Deus, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus nos livra, Senhor, de tudo aquilo que possa, Senhor, pecar contra ti, Senhor, e morrer espiritualmente. Pecar, ó Deus, contra a santidade do Senhor e morrer fisicamente, Pai. E que a gente não venha perder a salvação. Meu Deus, nós sabemos que nós fomos comprados por alto preço. É pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do teu filho, Pai. E quando aquele véu se rasgou, meu Deus, a tua glória, Senhor, habita no ser humano, como era para ser levada aquela arca, meu Deus, não num carro novo, não puxado por animais, mas era, Senhor, os sacerdotes, as descendências, ó Deus, ali de Araão, que deviam carregar. Hoje é o teu povo, ó Deus, que faz isso. Tenha misericórdia de nós, Pai. Te pedimos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus de Nazaré.
Em nome de Jesus. Amém.